Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Põe mais um instantezinho a sua atenção nele. Vamos confessar juntos. Feche seus olhos. Amém. E diga do seu coração: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a andar no Espírito, na nova natureza que Deus nos deu. Aceitamos Jesus? Nascemos espiritualmente para Deus. Temos uma natureza de Deus operando em nós. Então, é totalmente diferente do padrão mundo, de tudo que a gente aprendeu na escola, do que a gente aprendeu em casa e até às vezes na igreja, quando não ensina como andar na nova natureza. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar a andar nessa nova natureza que é espiritual. Gente, nós temos que aprender a andar no Espírito. Tá? Então, o Espírito nascido de novo não tem nada a ver com misticismo, com sensacionalismo, coisas que são da alma. É outra área isso. Isso é uma área espiritual de Deus, porque Deus é Espírito. Não é Espiritismo, Deus é Espírito. Espiritismo é diabo. Não tem nada a ver. E ele é o sósia do Espírito Santo. Ele quer se fazer por. Então, por isso que nós temos que ter cuidado e noção do que é a palavra de Deus. Temos que aprender. Só quem vai nos ensinar isso é o Espírito Santo. Então, quando as circunstâncias vêm, elas vêm para nos derrotar, para nos afastar de Deus. Porque se nós ficarmos firmes, nós vamos andar no poder. Porque toda vez que nós vencemos o diabo, nós estamos no poder de Deus. Então, nós já vencemos aqueles. Então, para eles voltarem, eles vão ter que ter outras táticas, porque ele já foi vencido. Você entende? Você já venceu, você já derrotou aquele diabo. Daquela circunstância, se não foi com a oração dos outros. Porque quando nós recebemos bênção, solução de Deus através da oração dos outros, na verdade não fomos nós que vencemos. Então, quando o diabo voltar, a gente vai vencer que jeito? Chega uma hora que a oração dos outros não vai funcionar. Porque Deus só age no âmbito da fé. A fé é do Espírito nascido de novo. Você entende? A fé não é intelectual. Porque até os demônios creem. Mas eles não fazem nada com essa crença. Eles sabem que Deus age, mas eles não. Que Deus é Deus, enfim, que Jesus é o Senhor. Eles sabem, mas eles não fazem a obra de Deus. Porque eles não têm fé. Tá? Então, a fé é algo espiritual, está no Espírito. Né? E por causa da nossa alma, parece que está fora do nosso alcance, e não está, gente. Isso aí precisa de dedicação para aprender a andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é deletado da igreja do corpo de Cristo, totalmente. Fala-se do Espírito Santo, mas não há uma entrega a Ele, para que Ele seja o nosso guia, o líder, aquele que vai trazer todas as coisas do céu para nós. Ele é o nosso contato direto com Deus Pai e Deus Filho. Eles não estão aqui. Então, nós precisamos ter um contato. E o contato é o Espírito Santo. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com o Espírito Santo, eu não tenho contato nem com o Pai e nem com o Filho. E as pessoas ficam pensando que elas estão tendo contato, quando não tem relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Tem muito engano por aí. Então, a gente precisa estudar mais. Vou trazer hoje um pouco sobre isso na palavra, que quanto mais nós aprendermos a andar no Espírito, mais livres nós vamos ficando da nossa parte carnal. Aí nós vamos vencer o diabo, gente. É muito bom. É muito bom, porque você precisa saber o que está acontecendo na sua vida. Por que isso? O que é isso? Tudo tem explicação. Deus dá explicação para tudo.
Mas não me venha perguntar, porque eu não sou o Espírito Santo. Ele vai, aí se alguma coisa eu souber e disser para você, você não vai gostar. Ninguém quer ouvir o porquê, não é? Porque o diabo não vem assim do nada na nossa vida. Ele vem em áreas que ele acha que ele pode agir, ué. Portas abertas. Ele entra. Tá? Então, nós vamos tomar cuidado com a nossa vida. Porque nós não estamos percebendo e vendo, porque é algo espiritual, maligno. Então, as coisas ruins que acontecem não vêm de Deus. E nem Deus está querendo. É que Ele não tem acesso à nossa vida. Então, a religião é um barco furado. Tá? Então, vamos nos empenhar mais em deixar o Espírito Santo livre na nossa vida. Nós precisamos dele. E o que ele fez para que isso acontecesse? Ele trouxe uma linguagem com ele. Quando ele desceu, na hora, no dia de Pentecostes, ele veio com uma linguagem. Para quê? Para que ele mesmo interceda por nós. Para que o que Deus quer que aconteça venha até nós. Não é demais isso? Eu acho que a gente não deve perder essa oportunidade. Imagina, eu ficar orando algo que vai ser bom para mim. Faz favor, né? Quer dizer, veja o engano da alma, não permitir, não aguentar e me separar de Deus. Não é uma pessoa que humana, física, que separa você do Espírito Santo. É você mesmo. Porque você não aguenta, você não tolera o Espírito Santo. Pensa nisso. Né, gente? Pensa isso. Nós temos que deixar o Espírito Santo mostrar. Puxa vida, eu não oro em língua só porque eu não tolero o Espírito Santo. Gente, pecado gravíssimo. Mas é por isso. Então, se eu não tolero o Espírito Santo, eu não tenho nada de Deus Pai e nem de Deus Filho. E muito menos da palavra. Estão acompanhando? Então, nós precisamos ficar amigos do Espírito Santo. Convida ele, chama ele, senta com ele, toma um café, come um pão de queijo com ele. Ele vai estar presente, você pode pôr ali a mesinha com você. E Espírito Santo, estamos aqui agora. Vamos conversar, eu preciso aprender a andar no Espírito. E vai orando em línguas, leia a palavra, me ensina, Espírito Santo. A sua mente vai começar a mudar, o seu jeito vai começar a mudar. Em vez de você ser uma pessoa carnal, você vai começar a ser uma pessoa espiritual. Diferente. Aí você começa a se apartar do mundo, da sociedade, da mente humana, do que é natural. Você começa a andar no sobrenatural. Foi para isso que Jesus veio. Amém, queridos? Vale muito a pena, porque Ele vai nos ajudar em tudo. Ele vai dar dica do que é para fazer e do que não é para fazer. Porque quando Ele dá dica, nós acertamos. É bárbaro? Então, mas nós temos que estar afinados, né? Ao Espírito Santo. Porque nós queremos só o Espírito Santo fica dando orientações boas. Mas tem algumas que nós não queremos fazer. Quando é para mudar a nossa atitude. Mudar posicionamentos, coisas que estão erradas. Nós somos gente brava. A alma é terrível. Ela não quer submeter, ela é orgulhosa. Ela tem a natureza do diabo. A nossa alma. Você precisa entender isso. Que você tem uma parte na sua vida que ainda é herança de Adão. Natureza caída, morta espiritualmente, é seu corpo físico e a sua alma. Então é por aí que você quer ter relacionamento com Deus? Não é com o seu espírito. Então o seu espírito vai ter que dominar essa área. Pouca gente está ensinando isso, mas é por aí. Então isso aí paga-se um preço de sair de uma condição para outra. Qual é o preço? De eu me entregar algum momento durante o dia a Deus. Entendeu? Dia é 24 horas, né? Estou falando de manhã, de tarde, de noite. Um momento. Para que Deus entre na sua vida. Já que você aceitou a salvação. Entendeu? Então, vida espiritual é isso. Não é só ir na igreja e não saber nada do que está acontecendo. De quem é Deus. Do que é formada a nossa vida, o que é esse planeta, o que é o universo, o que está rolando. Nós vamos saber tudo. E estarmos preparados, amém? Porque tem explicação para tudo.
Então, é muito bom nós entendermos sobre unção. E você também saber que existe uma unção, não importa se é pequeno, se é grande, se é médio, mas já existe. Então, você tem que aprender cada dia mais a andar no que você já tem. E crescer espiritualmente para ter mais. Vale a pena. Né? Mas precisa da palavra. Precisa muito da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Mas não no nível intelectual, porque nível intelectual faz confusão e traz doutrina errada, certo? E é isso que eu quero falar aqui. Porque doutrina errada, gente, leva até para o inferno. Meu Deus. Tem muita doutrina por aí que está completamente ao contrário do que a Bíblia diz. Principalmente sobre os dons, a operação do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro da igreja como liderança da igreja, porque a liderança na igreja tem que ser do Espírito Santo, não de uma pessoa, do intelecto. Isso daí afasta o Deus do local. Então fica-se uma religião envolvendo as pessoas e Deus nunca está lá. É sério, né? Então, e não vem com essa que Deus vai ter dózinha, porque Ele não vai. Então nós não precisamos ter dózinha disso. Nós temos que interceder para ver se essas pessoas se abrem para o Espírito Santo. Estão me acompanhando? Por isso que a gente não pode andar atrás de qualquer ensino ou pregação que está aí, se nós não sabemos que aquilo vem do Espírito Santo. Por isso que nós temos que orar em línguas, ler Bíblia. Então abre aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos aprender um pouquinho isso, sabe por quê? Todos vocês que estão aqui já estão assim um pouco velhinhos dentro da igreja, não estou falando da sua idade, mas assim, de já conhecer Deus, já ouvir falar de Jesus, já ser batizado no Espírito Santo. Então você tem que saber falar sobre a vida com Jesus, a vida espiritual, sobre a palavra, alguma coisa para as outras pessoas que não sabem. Então o que eu vou falar aqui é para você aprender e gravar dentro de você, porque um dia ou outro você tem que falar isso para as pessoas. E você tem que saber falar isso. Ok? A gente não pode ficar na igreja sem saber falar as coisas que estão acontecendo. O que realmente é um andar com Deus, ou seja, com o Espírito Santo. Porque para andar com Jesus tem que ser com o Espírito Santo. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, olha. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ele está dizendo aqui que a Escritura, ou seja, a Bíblia, tudo que está aqui, é uma inspiração de Deus. Então, o que ele fez? Ele agiu nas pessoas, no Espírito, aqui no Novo Testamento, ele agiu na nova natureza, dando a inspiração, ou seja, a revelação, o que está na mente dele. Pensa nisso. Se nós vamos escrever uma carta, a gente primeiro já tem elaborado na cabeça o que vai fazer, não? Você não pega lá um papel e fica escrevendo, sei lá, uma palavra, pois outra. Não é assim. Você já tem o que você vai escrever. Você não tem na sua mente? Então assim foi o que Deus fez. Ele já tinha em mente toda a palavra, o que é. Então ele inspirou pessoas para escrever o que estava na mente dele. Que se chama agora Bíblia. Então, quem escreveu, na verdade, a Bíblia foi o Espírito Santo. Certo? A inspiração vem através do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos entender, como diz lá em João, capítulo 4, 24, que Jesus disse que Deus é Espírito. Vocês estão lembrados disso? Se Deus é Espírito, quem inspirou justamente é o Espírito Santo. Baseado nisso que está escrito lá. Eu nem vou nessa escritura, mas você pode depois olhar lá. João 4, 24, ok? Jesus falou que Deus é Espírito. É o Espírito o quê? Espírito Santo. Deus é Espírito. Tá? Então, quem trouxe o que está na mente de Deus, essa inspiração toda,
conforme o versículo 16, foi o Espírito Santo. Ele agiu nas pessoas para que elas escrevessem a Bíblia. Então não foi que uma pessoa ficou lá imaginando e escreveu a Bíblia. Não tem nada a ver disso. Então, se nós queremos aprender a Bíblia, saber o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, nós vamos precisar de quem, gente? Do Espírito Santo. Então, o grande erro no corpo de Cristo é que as pessoas, elas leem a palavra, ficam estudando, mas num nível intelectual. E aí é assim, cada um acha uma coisa. Então, se nós todos aqui pegássemos a Bíblia agora e fôssemos ler Tiago, vamos dizer, vamos ler os primeiros 8 versículos do capítulo 1 de Tiago. Muito bem, o que você acha? Aí, bom, eu acho que aqui ele está falando, mas cada um vai ter uma ideia, uma conotação, vai dar uma conotação. É assim que o estudo teológico faz. Não é o Espírito Santo que está inspirando. Vocês estão acompanhando? Amém. Por isso que não adianta ficar seguindo ensinos e estudos. Bom, mas só um parênteses. O chamado, ou seja, o ministério de mestre de ensino existe e é para acontecer. Existe sim esse dom na igreja. Não está em execução em toda a igreja, mas existe. Então, para eu saber se o mestre de ensino está passando a mensagem correta, eu vou precisar do Espírito Santo. Por isso que entra aí a oração em línguas, a leitura da palavra, para eu entender o que eu estou recebendo. Se é de Deus ou não. Porque se não é, o Espírito Santo já vai dar um sinal para mim. E isso se eu oro muito em línguas e leio muito a Bíblia. Vocês estão acompanhando? Porque não é assim, do nadinha você já achou. A tua mente pode achar o que for. Mas se a tua mente está achando algo contrário do que o mestre de ensino está ensinando, com a unção do Espírito Santo, e se você começar a realmente orar em línguas, mas você está achando que não é bem aquilo, o Espírito Santo vai corrigir você. Então veja a segurança. Vocês estão acompanhando, queridos? Então, atenção para isso daqui, do versículo 16. A Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. É uma inspiração. É Ele, se Ele escreveu isso aqui, só Ele pode nos falar o que isso quer dizer. É o que todas as igrejas deveriam ter, a liderança do Espírito Santo, para falarem a mesma coisa. Porque cada igreja está falando uma coisa. Sim ou não? Cada igreja que você vai é uma coisa. É uma doutrina da igreja, tem até um negócio ali escrito. Tipo um código com cláusulas. E não é. Vocês estão acompanhando, gente? Tem que ter a liderança do Espírito Santo, porque é Ele que inspira. Se você quer aprender a palavra de Deus, você tem que chamar o Espírito Santo. Sentar, ficar orando e pedir a Ele que te ensine. Ele vai te ensinar. E mais, você vai aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque as pessoas querem aprender essa liderança, mas com o intelecto. Não é. Existe uma sensibilidade aí dentro de você espiritual que vai te ajudar a saber que é o Espírito Santo. Por isso que você nasceu de novo, porque é naquele lugar que ele entra em contato com você. Aliás, que ele habita. Tá? Ele não está solto aí, o Espírito Santo. Ele não está solto, ele está dentro de você. Você não nasceu de novo, não foi batizado com o Espírito Santo? Então ele está aí dentro de você. O que ele está fazendo aí dentro? Nada, ele está enjaulado. Preso. Porque você não se afina com ele. E não é com ele que você tem que se afinar? Se é ele que traz toda a revelação da palavra que ele escreveu. Ninguém sentou lá, deixa eu falar sobre esse assunto. Não, o Espírito Santo que colocou. Isso aqui que Paulo está falando foi o Espírito Santo que colocou e ele escreveu. Ele escreveu para Timóteo, mas serve para nós. Perfeitamente. Então, volta aí nesse mesmo capítulo, versículo 1 agora. Vamos ver aqui.
Tá certo? Então, nascer de novo é para isso, para ser guiado pelo Espírito Santo. Foi o que Deus falou, Jesus falou com Nicodemos. Tá? Porque senão não dá para andar com Deus. Tem que nascer de novo. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, versículo 1 de 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, nisto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nossa, mas que lista! Vocês acham que ele está falando de gente que não é salvo? Deus não escreveu a palavra, não mandou que se escrevesse a palavra para falar com ímpios. Deus não está lá na rua falando com ímpio. Deus está falando para quem nasceu de novo. Isso tudo aqui é para quem nasceu de novo. É sério ou não? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para cairmos fora de todas essas situações que nos afastam de Deus. Estão me acompanhando? Agora, as pessoas só querem ficar adorando a Deus. Claro que é para adorar. Mas você está esquecendo que tem que orar em línguas. Primeiríssimo lugar. Quanto tempo você aguenta orar em línguas? Nem 2 minutos. Veja a repugnância que você tem pelo Espírito Santo. É gravíssimo. Se eu tenho repugnância ao Espírito Santo, eu estou encaixado no versículo 1, 2, 3 e 4. Credo. Horrível ou não? Claro, eu não sei o que está rolando em mim. Eu estou com doutrina errada, eu estou fazendo o que eu quero, achando que Deus está comigo e Ele não está. É sério ou não? Então, no versículo 5, depois disso tudo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Quando ele disse, essas pessoas todas aí, tendo forma de piedade, isso quer dizer religião, pessoas que andam na religião, porque ele diz aqui, negando o poder, não tem o Espírito Santo. Poder é o Espírito Santo, você entende? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de cristão é você? Aonde você se encaixa nisso? Você é um cristão que está encaixado nesses itens dos versículos 3 e 4 e 5, que é a tragédia total. Ou você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Nós vamos ser julgados, queridos. Não pense que o julgamento pior está para quem está morto espiritualmente, porque esse já está no inferno. Este já está sem salvação. Mas nós que aceitamos Jesus estamos aonde? Pois haverá julgamento. Você tem que deixar o Espírito Santo colocar isso para você. Para você não achar que você está numa boa e de repente nunca esteve. Você nunca deixou o Espírito Santo ser o seu guia. Então veja, tendo forma de piedade. Esta piedade é o que? Nega. Essa forma de piedade, mas que nega o poder, quer dizer que nega a operação do Espírito Santo na sua vida ou na igreja que frequenta. É sério ou não? É para você visitar a igreja que nega a operação do Espírito Santo? Cai fora. Porque ele disse, o que ele disse? Foge também destes. Porque do mundo nós não vamos andar com gente do mundo. Só quem não está com o Espírito Santo, não está com nada, nem salvo está, que vai andar com gente do mundo. Porque uma pessoa que está salva, que nasceu de novo, ela não anda com gente do mundo. Quando você está andando com gente do mundo, você não está salvo. Não é bom você saber disso? Porque não há comunhão com luz e trevas, meu amigo. Trabalhar é uma coisa, né? Porque você não vai trabalhar num lugar que só tem pessoas salvas. Isso não, é para a gente estar misturado mesmo nesse lugar. E a tua conduta de cristão se sobressaindo dos demais. Tá valendo?
Se você quer salvação, a Bíblia, gente, está tudo escrito aqui. Não vai ter engano nenhum na hora. Isso vai ser tão claro como, mais claro que a luz do sol. Na hora do julgamento. Mas naquela hora nós vamos entender tudo, mas é melhor entendermos agora. Vocês estão acompanhando? E largar a mão de besteira. Porque toda a vaidade, tudo isso que ele está colocando aqui, prazeres e etc., tudo, isso é uma coisa carnal, humana, que vai passar, é rápido, é temporário. Tá valendo? É bom saber disso, né? Então, versículo 5 é muito importante, tendo forma de religião, ou seja, nega a operação do Espírito Santo, o poder na sua vida e na igreja que frequenta. Então foge destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca chega ao conhecimento da verdade, sabe por quê? Porque não tem comunhão com a verdade. Palavra, não tem comunhão. Então nunca vai conhecer a palavra, vocês estão acompanhando? Como é que você vai ter comunhão com a palavra? Nós já estamos fazendo isso, nós estamos lendo os livros repetidas vezes do Novo Testamento e orando em línguas. Então nós estamos buscando uma comunhão com a palavra, onde ela está sendo estabelecida na nossa intimidade, na nossa vida. Está me acompanhando? É isso aí, aonde o Espírito Santo pode começar a falar com você, agir na sua vida. Tá? Então é isso aí, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, aprendem com o intelecto. A palavra de Deus não é para ficar no intelecto. Ela é para ir no espírito. Você tem que ser aquela pessoa, você já viu uma pessoa que vai assistir uma partida de futebol? Vamos dizer, porque aqui brasileiro adora futebol. É o seu time que está jogando e vai ser final e tal. Você fica lá, quando ele faz um gol, você... Seu time. Porque ninguém é retardado. Uma pessoa que está lá torcendo, foi pelo time, vai ficar fazendo isso? Não, você vai pular, você vai gritar, você vai rir, você vai fazer uma festa. Se a palavra de Deus não causa nada para a sua vida, é como se você não estivesse lá naquele campo de futebol e nada se importasse para você, nem fosse o seu time que estivesse jogando. Vocês estão me acompanhando? Se você não tem o Espírito Santo, a palavra de Deus não tem nada para fazer na sua vida, porque no intelecto ela não opera. Ela não traz nada no intelecto. Ela não traz mudança de comportamento de vida. Vocês estão acompanhando? É por aí. Isso é vida espiritual. Aí, no versículo 8, então, quer dizer, coisa que versículo 7, ele está falando, tudo que é conhecimento da nossa cabeça não traz mudança de vida. Você pode falar da Bíblia, dos versículos, e você pode ser um frequentador da igreja por 30 anos, e a sua vida nunca mudou. Porque é intelecto, é teologia, é humano. Ensinos só do natural, nada do Espírito. Não é a inspiração do Espírito Santo, conforme lemos no versículo 16. Ouviu isso? Será que Deus está falando com você? Pois não. Versículo 8 agora. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Como eu disse, não tem comunhão com a verdade. Quem não tem a liderança do Espírito Santo, esta intimidade com o Espírito Santo, é igual esses um aqui. Não tem intimidade com a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Não tem comunhão. Não tem intimidade. É sério ou não, gente? Pensa nisso. O que você vai fazer com a sua vida? Você vai se enterrar vivo? Que jeito que você vai passar no julgamento? Como vai ser o seu julgamento com Jesus?
Que compromisso você teve com a palavra, a verdade, a intimidade que você teve com o Espírito Santo? Muito mais você que está vindo nessa igreja e ouvindo isso tudo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não, mas então não é mais vantajoso ir naqueles que não estão dando nada, porque olha só a cobrança. Porque isso aqui ainda pode dar um chacoalhão e você começar a mudar de vida, que é o que você tem que fazer. Rapidinho. O tempo urge. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, entendeu? Não tem fé em nada. Para nada. Porque a fé é no espírito, não é na cabeça. As coisas de Deus começam a acontecer na sua vida quando a fé está sendo ativada. É através da fé que Deus faz. Ela é um descanso para a nossa vida. Por isso que nós temos que fazer com que a fé cresça. A fé vai crescer. Estava lendo isso. Ai, que difícil. Difícil é você sentar lá e ficar orando. Esse que é o difícil. Porque se você sentar lá e começar a se entregar ao Espírito Santo, tudo vai acontecendo. Você vai ficando, você vai sendo cativado por Ele, pelo amor dEle. Maravilhoso. Aí no 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esses aí, Jambres e Janes. Quer dizer, o que aconteceu com eles? Esses aqui, eles vai ser o mesmo. Vai acontecer o mesmo se nós não obedecermos o que Deus está nos orientando aqui. Veja a importância de novo do versículo 16. Olha então, como que é importante isso. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, é falada, escrita, dada pelo Espírito Santo. Tá? Para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Mas não é para os outros, é para a minha vida, é para a sua. Você busca a palavra de Deus para isso acontecer na sua vida. Os outros, cada um por si. Daí 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, habilitado, o que ele está dizendo aqui? Para aprender a doutrina correta através do Espírito Santo. Nós só somos habilitados quando nós aprendemos a doutrina correta que o Espírito Santo passa para nós. Estão me acompanhando? A importância de orar em línguas para a palavra ir para o Espírito. É óbvio que quando nós estamos ouvindo, primeiro ela vai passar para essa parte natural do ouvido. Passa pela mente natural, mas ela vai para o Espírito. Lógico, eu estou ouvindo aqui com o meu ouvido físico. Lógico, ela passa por aqui, mas não é aqui que ela fica alojada, ela vai para o Espírito. Porque ela é Espírito. Estão acompanhando? E de lá, ela vai exercer um domínio em toda a minha vida. Está valendo isso? Aí no capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Vivos e mortos, como eu disse, ele não está falando com gente lá do mundo morto espiritualmente, ele está falando com os mortos que estão dentro da igreja, que não estão obedientes à palavra, certo? Ele vai julgar, porque o nosso julgamento será de acordo com o que nós fizermos com a palavra. Sim ou não? Você já não sabe disso? Já não lemos isso? Que nós vamos ser julgados de acordo com o que nós fizemos dentro da palavra? Então, gente, não é brincadeira. Nós não podemos andar neste mundo dormindo e levantando, fazendo as mesmas coisas, como pagãos, sem Deus. Está me acompanhando? Porque um dia nós vamos embarcar. Isso é o que tem de mais certo. E a hora que nós embarcarmos, nós temos que estar preparados com esta palavra para que este julgamento seja a nosso favor. Senão, tem um outro caminho. Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher.
Amém? Então, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ah, vocês acham que é o povo da rua? O povo que está aí, andando sem Deus, que não vai suportar a sã doutrina? Não, senhor, é aqui dentro. Dentro da igreja, o corpo de Cristo não suporta a sã doutrina. Eu faço o que eu quero, está tudo certo e fica pregando o que quer. E o pior é que está cheio de gente na frente ouvindo. É pecado duplo para os dois. Vai ser terrível. O Tiago já ensinou isso, nós já pregamos. Amém? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina dentro do corpo de Cristo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pessoa que só crê naquilo que ela quer. Você consegue me acompanhar nisso? Você só crê aquilo que te interessa. Se ele fala de coceira no ouvido. Ai, 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 ai. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas é o que, gente? Pregação que não é a verdade. Está cheio de gente pregando a palavra, falando até de oração em línguas, mas não é verdade na própria vida, porque a pessoa está andando em pecado seríssimo. Está passando pecado para quem está sentado lá, gente. Por isso que a gente não pode ir em qualquer lugar. Ouvir qualquer coisa e achar que tudo está lindo, tudo está belo. Isso é coisa do mundo. Larga a mão de ser teimoso e fazer isso na tua vida, porque Deus está deixando bem claro aqui, sim ou não? Não precisa ficar passeando na igreja, não. Se você não tem discernimento do que é certo e errado, é melhor você ficar orando em casa bastante. Ah, eu vou na igreja do lado da minha casa, que é pertinho. Isso de lá já é o caminho para o inferno mesmo. Bem perto. Já está grudado o endereço. Que conversa é essa? Falta de direção do Espírito Santo. Puxa vida, Deus me levou 12 anos para os Estados Unidos. 3 vezes por ano. Puxa, que longe, cara. 15 horas de viagem. É longe, hein? De avião, né? Fora aeroporto. Exceção e tudo. É 24 horas. De casa até o hotel lá. É longe ou não? Puxa, que longe. Ah, vou aqui do ladinho. Nunca eu ia aprender o que eu aprendi lá. Nunca. Vocês estão me acompanhando? Deus, o Espírito Santo é que tem que falar para você aonde que você tem que ir, sabia? Não é aleatório, não. Ah, eu vou escolher. Você vai pagar por isso também. Agora, imagine uma coisa. Não foi Paulo que escreveu isso? Sob a inspiração do Espírito Santo? E se ele viesse pregar aqui na nossa igreja? Se ele viesse pregar aqui na nossa igreja e fosse pregar, segundo a carta a Timóteo, mas ele desse uma deslizada, saísse fora do tema que está aqui. E você está bem afiado porque você seguiu orando com línguas e tudo mais. Você ia ficar, Paulo, o que é isso? Ele é... Então, já não ia dar. Acontece que o apóstolo Paulo nunca ia fazer isso. Porque o apóstolo Paulo escreveu isso sob a inspiração, a unção do Espírito Santo. Isso daqui ficou gravado no coração dele, a ponto dele escrever. E se ele viesse pregar aqui, ele ia falar na íntegra o que ele escreveu. Vocês estão acompanhando? Então não pode haver uma divergência. Uma. Porque é o Espírito Santo. Estão me acompanhando? E eu posso afirmar para vocês que a nossa igreja não tem uma divergência do que é pregado na igreja do pastor dele. Nenhuma. É exatamente isso que é pregado lá. Isso aqui ele começou a pregar, gente, em 1990, por aí. Que ele começou a pregar isso, 80 e pouco, sei lá. Que é o caminho do novo nascimento. Tem não sei quantos álbuns de áudios de pregação dele. O que o Espírito Santo ensinou para ele sobre o caminho do novo nascimento. Que é o livro dele, é uma síntese do que ele ensina. Tá? Então, é muito sério. A pregação que
que é feita, o ensino que é feito tem que estar na íntegra com o que o Espírito Santo inspirou quem escreveu aquela passagem que está sendo trazida para a igreja. Vocês estão acompanhando? Tem mais uma continuação para isso, eu não vou dar agora. Mas isso é só para você entender o que você tem que ensinar para as pessoas. Você tem que estar capacitado já para ensinar isso para as pessoas. Que não tem que ter outro ensino, é um só e vem do Espírito. Aliás, isso tem que estar bem dentro de você. E se você não sabe falar nada para os outros, então está precisando ficar mais tempo com Deus. Orando em línguas para ajustar isso dentro de você. Vocês estão me acompanhando? Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. É Ele que passa. Então, o que tem que estar dentro de nós é o que Ele escreveu aqui. O Espírito Santo escreveu isso aqui, usou Paulo para escrever aqui. Paulo entendeu muito bem, soube explicar muito bem. E se eu quero explicações e mais detalhes, eu preciso orar muito em línguas, porque coisas que Paulo escreveu aqui, eu vou encontrar de repente lá em Efésios, e de repente lá em Hebreus, e de repente em Gálatas, e etc. O Espírito Santo vai me mostrar. Ou até no que Jesus disse. Vocês estão acompanhando, gente? Então a vida espiritual é isso. Não é você ler com a tua cabeça, porque isso aqui não é engenharia. Isso aqui é Espírito de Deus. É Ele que vai ensinar. Ele é que vai liderar. Ele vai começar a colocar dentro de você isso, o Espírito Santo. Tão forte como Deus disse está escrito no teu coração agora. Não é mais na tábua, na pedra, agora é no nosso coração. Então precisa intimidade com o Espírito Santo. O tempo que você senta lá, começa a orar em línguas, começa a ler, o Espírito Santo me ensina, age na minha vida, coloca essa palavra no meu coração, me faz entender, explica para mim. Vai lendo, vai orando, você vai começar a entender. Aí sim você vai ter uma mudança na tua vida. Valeu, queridos? Amém. Então não esqueçam do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos entregar. Quando você estiver orando, Espírito Santo, eu estou me entregando a você. É sério, me ajuda. Age. Amém? Ele é uma pessoa, mas é um espírito. Tá? Ele não está num corpo de carne. Ele é um espírito que age dentro de nós, que habita aqui. Então peça esse relacionamento com Ele. Eu quero ter essa intimidade com você. E vai orando em línguas. E na adoração Ele também se faz presente. Que Ele vai levando você a Jesus e ao Pai. Amém? Por isso que é importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo, que nós sempre vamos saber o que é para fazer. Não resta dúvida. Deus, meu Pai, que a Tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor, eu agradeço. Que você venha com a Tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a Tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.